miedo de ver. O agente de hoje tem o prazer de falar com ele, o Dr. Pedro Pereira Campos. Olá, doutor. Bom dia, Walter. É um prazer estar aqui e estamos à disposição para o diálogo. Olha, você que é um mato-grossense e foi estudar fora, acabou voltando, isso foi em que período? Nos anos mais difíceis da história, Walter. Minha mãe, eu acho até minha mãe viúva, né? Eu fiquei órfão de pai aos 4 anos de idade. E Chiquira, a gente nasceu lá, criado lá. E minha mãe teve a coragem de me colocar para estudar fora exatamente quando eu estava dos 10 para os 11 anos. Ela entendeu que era o momento de procurar novos horizontes, melhores níveis de escola. Então eu saí de Chiquira com 10 anos e praticamente eu voltei depois de concluir o curso de Direito, já com meus 23 anos. Que na época era uma idade pequena para um curso de Direito, porque nós tínhamos 2 faculdades no estado, né? Pra você ter uma ideia. Então, a pessoa concluiu um curso, hoje se conclui com menos idade, naquela época com 23 era um avanço muito grande, por sinal. Um período que na casa se formava um filho, né? Porque nós estamos falando de uma família toda que tinha que se reunir para manter essa pessoa fora estudando. Esse período realmente era muito difícil. E esse garoto que foi lá, que fez essa faculdade e tudo, volta para Rondonópolis atuando de que forma? Você até falou um ponto importante em relação à formação. Superior é uma coisa quase inimaginável. Eu fui não só o primeiro da família a concluir um curso de Direito, como fui o primeiro itiquirense a concluir um curso de Direito. Um curso superior, não um curso superior, no caso de Direito. Então, a minha intenção, eu tive oportunidade de ficar no Sul. Eu era muito ligado, eu fui presidente de diretório acadêmico, eu era muito ligado a pessoas influentes da época, o Estado não era dividido. Eu tive convites para permanecer em Campo Grande, deputados, senadores, etc. Mas eu já tinha uma opção por Rondonópolis. Apesar de Rondonópolis ser, naquele tempo, você sabe muito bem disso, a terra da poeira, a terra da pouca energia, a falta de comunicação e tal, mas eu já tinha aquele propósito. Minha mãe já tinha, inclusive, adquirido um imóvel nos anos 60, ali na Pitaluga. Então, eu já vim realmente com aquela determinação de me fixar em Rondonópolis. E como eu era professor da rede estadual, eu já vim também transferido como professor. Então, cheguei aqui bastante novo. Até costumo contar um detalhe, que quando eu concluí o curso de Direito em Campo Grande, eu me preocupei até em ir no oftalmologista e falar: doutor, eu quero usar óculos, para me parecer um pouco mais... Ganhar mais credibilidade. E o doutor, mas tal, não tem... Estamos falando de um período onde Rondonópolis não tinha essa visão ampla do que ia acontecer, era uma expectativa muito longe. E você trabalhou em qual governo da época? Eu participei da administração Walter Liceia. Na realidade, historicamente, eu poderia dizer que eu fui o primeiro secretário municipal de Educação e Cultura de Rondonópolis, porque quando ele assumiu, havia uma extensa zona rural, então foi um período muito produtivo, tanto na área de educação como em outros aspectos do Walter Liceia, até porque ele vinha também de uma derrota eleitoral anterior e saiu de Rondonópolis para se formar e voltou para ser candidato com aquele ideal de realmente fazer alguma coisa para Rondonópolis. Então a gente precisa registrar isso, porque a memória de Rondonópolis precisa ser reativada, reavivada a cada momento. Para aquele garoto que saiu do Itiquira, que já é secretário, mas que ele chegou a ser juiz. Essa trajetória foi indo assim, até que, por impulso de amigos que falavam: faça concurso para juiz, eu falava: isso é muito documento, muita certidão, não, nós vamos providenciar. Foram os meus amigos de fórum que providenciaram certidões e tal para me inscrever. O único concurso da minha vida. Fiz, na época era um concurso difícil, não tinha negócio de tecnologia, era tudo manuscrito, minha letra é terrível, tinha que ter o cuidado de responder e fazer a prova para que pudesse as pessoas decifrar o que eu escrevo. Mas, felizmente, num concurso à época concorrido,
com professores participando de fora do estatuto, eu fui aprovado. Eu e mais 2 colegas lá fomos aprovados em 91, mas acabamos assumindo em 92. Eu vou ser ousado, nós estamos falando de um garoto pobre, negro, e as expectativas naquele período para o negro era quase zero. Exatamente. E você pode admitir hoje aqui para nós que tinha atrevimento nesse garoto negro aí. É a palavra que eu mais gosto de usar. Ousadia. Ousadia e determinação. Fui, como se diz, com a cara e a coragem. Nem tinha condições de trabalho, porque a idade não permitia. Sim. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Eu, tão logo, um ano e meio depois, eu consegui ingressar num banco. Trabalhei num banco até passar no vestibular. Continuei trabalhando no banco, mas passei aí entrei realmente no magistério. Eu fui professor por 40 anos. Ali eu comecei o meu magistério e durante os 5 anos de direito eu fui professor em 3 escolas de Campo Grande, 2 particulares e uma estadual. E foi o meio que eu tive de sobreviver para garantir. E era aquele pobre que morava em hotel, não era de república, morava em hotel, viajava, porque naquela época professor tinha um salário digno. Então, eu em 3 escolas e ainda nas épocas de férias, a gente ministrava aulas particulares para aqueles alunos de ricos que ficavam de dependência. Naquela época não era dependência, era a segunda época. Então, aquelas aulas para aqueles alunos de ricos eram 10 mil cruzeiros por hora. A gente chegava na casa do rico, via o suco de laranja, havia ali 1 hora de aula, aquela nota do Tiradentes lá, do Santos Dumont, parece, de 10 mil cruzeiros. Então, aquilo ali me garantiu os 5 anos de direito. E, como eu disse, tive a oportunidade de ficar, não quis, voltei e me implantei em Rondonópolis com a cara e a coragem. Essa prosa boa, isso está contado em livro, toda essa trajetória? E se não tiver, eu já quero fazer aqui o pedido, porque é incrível isso tudo. Está contado, o livro está praticamente concluído. Mas como era um livro que eu pensava que pudesse lançar nos 50 anos de atividade profissional, incluindo todas essas atividades, e esses 50 anos ocorreram, eu cheguei aqui em 72, então, em 2022. Então, eu estou agora fazendo uma atualização, porque já não são mais 50 anos. Era da pandemia e ficou tudo complicado. Ficou tudo contrário, mas ele está praticamente concluído. Vai demorar um pouquinho mais, talvez lance no final desse ano, no ano que vem, mas é uma coisa que vai ter de tudo. Essa trajetória, uns aspectos políticos, folclóricos até de Rondonópolis, que eu vivi isso também intensamente, né? Um pouco da história de Rondonópolis, porque, como eu disse, a memória precisa. E isso continuou. Mato Grosso, principalmente no Rondonópolis, Itiquira, principalmente com a minha terra, sofreu esse processo de aculturação. Não tenho nada contra os que vêm de outros estados. Eles devem vir como vieram e contribuíram muito. Eles têm suas culturas, têm o direito de preservar suas raízes, suas culturas. E eu acho até, doutor... Mas nós não podemos esquecer da nossa. Eu acho até que Rondonópolis tem uma mistura muito boa, não ficou quebrado o que se tinha. Continua ainda essa mistura cultural e talvez é das poucas cidades no Mato Grosso que a cultura conseguiu encaixar todo mundo no mesmo município. Exatamente, uma convivência, né, harmoniosa, né, respeitosa, mas, como eu disse, cada um tem a sua identidade, então Exatamente. Nós temos o dever até de lutar por essa preservação. Antes da democracia e depois da democracia, que Brasil é esse? Eu tive toda a minha juventude, quer dizer, o período de maior vigor da minha vida foi num período pode-se dizer, de exceção. Eu diria que foi de ditadura mesmo. E na sexta-feira, estar na Polícia Federal, mostrar todo o teu texto que ia ser, esperar um carimbo para depois você pegar um certificado para poder falar. Então, os jovens de hoje têm que pensar que se conquistou e estamos mantendo, que é esse Estado de Direito. Não existe coisa mais sagrada do que um Estado democrático de direito, onde o cidadão é livre para se manifestar. Agora, manifestar tem que ser livre para se manifestar com responsabilidade. Não é qualquer tipo de... Até vou parar por aí, porque... Não, eu quero te fazer Estamos vendo aí o Alexandre de Moraes tentando dizer que a lei deste momento é isso que tem, é isso que é, e se preservando muito, não dizendo tudo o que se tem.
Este Brasil, ele está no caminho certo? Existe regra? Existe um nível que tem que se manter? Ou nós estamos num caminho errado? É uma situação inusitada. Não quero falar de política, não vamos falar de política, mas, na verdade, eu vejo, a minha forma de analisar é a seguinte: dividiram o país em dois extremos, uma extrema-direita e uma extrema-esquerda. Só que esqueceram que nesse meio há um vácuo, que é o que se chama de maioria silenciosa. É aquelas pessoas que é a grande maioria, e essa, aliás, eu acho que foi essa maioria que decidiu. Nesse Estado de Direito, Walter, o judiciário é a única trincheira que nós temos, é a grande garantia de qualquer sistema democrático. E eu sou daqueles tempos que a palavra da justiça ela era respeitada, observada, cumprida. Hoje, o que se vê é uma pregação da desobediência civil. É como se você, professor, tivesse numa sala de aula e a metade dos alunos não te respeitasse, é isso? Exatamente, que naquele tempo também o professor tinha era muito respeitado, por sinal. Então, o judiciário é a última palavra. A decisão, é óbvio que uma decisão judicial não vai agradar as partes, as duas partes. Ela vai ter que desagradar alguém. Mas se eu discordo da decisão, eu tenho os meios recursais. Essa é a forma. O Alexandre de Moraes decidiu de uma forma que não me agrada, recuo da decisão dele. Agora, não decide, não é o Pedro, não é o Moraes que está decidindo, é o Estado que está decidindo. A pessoa ali, ela personifica o Estado. É uma decisão do Estado. O Estado é o juiz. Não existe. A pessoa do juiz fisicamente é uma. O Estado é que é o juiz, é ele que decide. Então, a gente tem que ser disciplinado a respeitar essas coisas, respeitar essas decisões. Outra coisa, gente, não tem como não falar do Alexandre de Moraes, que a maioria dos brasileiros não sabe. Alexandre de Moraes é um dos maiores constitucionalistas do país, um dos maiores, renomados, como são outros ministros. Ali no Supremo, tem alguém que não tem tanto nível de formação, mas a maioria deles tem essa formação, né? Então, o que precisa saber é que o Poder Judiciário ele nunca decide por iniciativa própria. O Judiciário só dá uma decisão se alguém provocar essa decisão. Se algum partido político, algum cidadão entrar com uma ação ou um recurso que chegue até o Supremo. Então, não é uma iniciativa do Poder Judiciário. O Judiciário apenas recebe, se chama até um princípio da inércia processual. Não é que ele é inerte, mas ele só age por provocação. Então, todas as decisões do Alexandre é porque alguém provocou um processo que chegou a... Mas nós vamos falar um pouquinho agora da Academia de Letras. Como é que você chegou lá? Sadia. Porque, você imagine bem, Academia de Letras numa cidade de interior de Mato Grosso. 12 membros. E discutimos os estatutos e tal, acabamos formando a academia com 12 membros fundadores. E essa primeira diretoria, eu acabei sendo aclamado primeiro presidente, e tomamos posse no dia 5 de dezembro de 2013, na solenidade. Dar água para quem tem sede, né? Tem muita gente ainda que gosta de saborear um bom livro, incentivar isso. Um dos objetivos é esse. É despertar o gosto pela leitura. O que é ser gente para você, doutor? Ser gente é se sentir necessário, é ter respeito pelo semelhante, é procurar ser ativo na sua comunidade. Eu acho que isso resume tudo o que é ser gente. O mais são acréscimos, são predicados que vêm em decorrência da sua própria vida, da sua própria atuação. Mas, na essência, ser gente é ter um profundo respeito pelo semelhante. Esse garoto de 76 anos, ele sonha com o quê? Meu sonho é quase uma realidade já. Graças a Deus, eu tenho uma saúde muito boa. Eu já passei por enfermidades graves, superadas. Eu quase fui com a Covid, contribuir em trabalhar enquanto eu estiver ativo e em condições, porque eu contribuí muito, eu formei muitas pessoas que trabalharam comigo.
Eu dei muitas oportunidades, porque eu também recebi oportunidades. Então, eu acho que a vida é essa via de mão dupla, né? Então, eu penso, que legado deixar? Aos meus filhos, o máximo possível, até porque eu já lhe dei a formação necessária e acho que cada um está encaminhado na sua vida. Aos meus amigos, aos meus parentes, à minha comunidade, aquilo que eu ainda puder fazer, eu farei. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui, viu? Sucesso para o senhor. E olha, sou o seu admirador número 1. Você sempre está presente com a gente, sempre participando ativamente dessa cidade que você escolheu como sua. E agradecer em nome de todo mundo que é rondonopolitano por ter essa pessoa maravilhosa em nosso meio. Sucesso para o senhor, viu, doutor? Obrigado. Eu acho que você também tem essa parcela muito grande de contribuição com Rondonópolis. Ama Rondonópolis, então nós estamos irmanados aí no mesmo objetivo. Sucesso. Obrigado. Aranha do Papel.